Olá a todos! Sejam bem-vindos à Escola Elétrica Vox. Aqui o seu conhecimento será multiplicado com aulas teóricas e práticas. Eu sou o professor Diego Silva. Vamos mergulhar juntos no conhecimento. Então, vamos estudar? Circuitos elétricos podem ser conectados de diferentes maneiras, sendo as duas configurações mais comuns o circuito em série e o circuito em paralelo. Essas configurações afetam o comportamento do circuito, a corrente elétrica e a tensão de diferentes maneiras. Vou explicar as características de cada um. Circuito em série. Conexão de componentes. Em um circuito em série, os componentes elétricos estão conectados em uma única trajetória, de modo que a corrente elétrica passa sucessivamente por cada componente. Tensão. A tensão total em um circuito em série é a soma das tensões individuais em cada componente. Isso significa que a tensão se divide entre os componentes. Corrente. A corrente elétrica é a mesma em todos os componentes do circuito em série. A corrente total é igual à corrente que entra no circuito. Resistência total. A resistência total em um circuito em série é a soma das resistências individuais de cada componente. Quanto mais componentes forem adicionados em série, maior será a resistência total. Exemplos: luzes de Natal em série, cordões de lâmpadas em série. Circuito em paralelo. Conexão de componentes. Em um circuito em paralelo, os componentes elétricos estão conectados de tal forma que cada um deles está conectado diretamente aos terminais de alimentação. Isso cria várias trajetórias paralelas para a corrente elétrica. Tensão. A tensão é a mesma em todos os componentes em um circuito em paralelo. Cada componente tem a tensão completa. Corrente. A corrente total é a soma das correntes que passam por cada componente. A corrente é distribuída entre os componentes. Resistência total. A resistência total em um circuito em paralelo é menor do que a resistência individual dos componentes. Quanto mais componentes forem adicionados em paralelo, menor será a resistência total. Exemplos: tomadas elétricas em uma casa, circuitos de iluminação residencial. Comparação. Em um circuito em série, a corrente é a mesma, mas a tensão se divide. Em um circuito em paralelo, a tensão é a mesma, mas a corrente se divide. Circuitos em série aumentam a resistência total à medida que mais componentes são adicionados. Circuitos em paralelo diminuem a resistência total à medida que mais componentes são adicionados. A escolha entre circuitos em série e paralelo depende das necessidades específicas de um sistema elétrico. Circuitos em série são usados quando se deseja que a mesma corrente passe por todos os componentes. Circuitos em paralelo são usados quando é necessário que cada componente funcione com a mesma tensão. A combinação de ambas as configurações é comum em circuitos elétricos complexos, permitindo uma ampla gama de aplicações. Um circuito série é uma configuração elétrica na qual os componentes elétricos estão conectados em uma única trajetória fechada, de modo que a corrente elétrica passa sucessivamente por cada componente na ordem em que estão ligados. Nesse tipo de circuito, a mesma corrente flui através de todos os componentes, e a tensão total é dividida entre esses componentes. Aqui estão algumas características importantes de circuitos série.